Pai do Senhor, irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje, nossa lição de número 8. E o nosso tema é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Então nós vamos ver que dimensões e que proporções que isso tomou, essa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, já que estava já no fim do seu ministério. Jesus entra em Jerusalém. Com choro, com muita dor no coração, ele entra em Jerusalém. Mas vamos lá. O nosso texto do dia que está em Mateus 21:9 diz assim: E as multidões, tanto as que iam adiante como as que o seguiam, clamavam, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Então esse foi o cântico que o povo glorificou ao Senhor Jesus quando ele entrava na cidade de Jerusalém. E a nossa síntese: a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém mostrou que ele era o Messias, o rei anunciado pelos profetas. Então isso que aconteceu naquele momento era uma profecia dos profetas, que a qual eu tinha os profetas mencionado, o profeta Isaías, ao qual aconteceria. Isso foi uma profecia ao qual se cumpriu. E em Mateus 21, do 1 ao 11, e quando se aproximando de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela, e desprendei-a e trazei-mos. Irmãos, nós vemos que aqui ele pede para buscar uma jumentinha, porque era animal de carga. Ele poderia entrar num cavalo, mas ele queria entrar como humilde. Jesus chama de propósito mesmo a jumentinha, um animal que nunca tinha sido montado, um jumento, para quê? Porque era um sinal de humildade. E também o versículo 5, dizei à filha de Sião, eis que o teu rei aí te vem, humilde, assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. Então nós vemos que, pelo fato da humildade de Jesus humilde, ele preferiu entrar com humildade. E muitíssima gente estendia suas vestes pelo caminho, outros cortavam ramos de árvores e espalhavam pelo caminho. Então ele foi aclamado quando ele entrou em Jerusalém. E o 11, e a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Apesar que eles estavam cantando aqui, mas os mesmos que cantavam Hosana nas alturas foram aqueles que gritaram: Crucificam. A nossa introdução. Nessa lição estudaremos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Este episódio dá início ao quinto bloco narrativo do Evangelho de Mateus. O texto descreve a chegada de Jesus em Jerusalém, centro do poder religioso. Ou seja, Jerusalém, como tinha o templo ali em Jerusalém, então era o centro da religião, centro do poder religioso, onde os sacerdotes, os mestres, as pessoas iam para estudar, para conhecer. Uma vez por ano, o povo migravam de várias cidades circunvizinhas ou até longínquas para poder participar da Páscoa, o sacrifício anual. O mestre já havia predito aos seus discípulos que em Jerusalém ele iria padecer nas mãos dos anciãos, principais sacerdotes e escribas. Jesus afirmou que seria morto, mas ao terceiro dia ressuscitaria. Então Jesus estava prevendo aquilo que Jesus é o Todo-Poderoso, ele sabia que aconteceria com ele em Jerusalém. O Messias entrou em Jerusalém montado em um jumentinho de forma humilde, para que se cumprissem as escrituras sagradas, e o povo recebe bem, aclamando como enviado de Deus. Então o povo reconhece ao Senhor Jesus quando ele entra em Jerusalém. O tópico 1, a entrada do Rei dos Reis em Jerusalém. 1. A expectativa da chegada de Jesus em Jerusalém. Talvez os discípulos estivessem animados e ansiosos em relação à chegada de Jesus na cidade de Jerusalém. Quem sabe eles não pensavam que Jesus iria assumir o poder político ou algo sobrenatural iria acontecer. Então as pessoas achavam, até os discípulos estavam nessa expectativa, porque achavam que as coisas iam acontecer, coisas sobrenaturais. Jesus ia começar os cegos, curar os cegos, os coxos das pessoas, fazer vários milagres, e também ia incitar, vamos colocar, uma rebelião para tirar os romanos do poder. Porque, meus irmãos, o povo naquele momento estava esperando um rei como Davi, que foi um rei soberano, um grande rei, um rei que dominou muitos lugares. Para quê? Para estabelecer a ordem. Mas não foi isso que Jesus veio fazer. Jesus veio para colocar a vida espiritual, a salvação do povo em ordem. Ele não veio para colocar a política em ordem, não veio para colocar essas coisas. Claro, Jesus opera na política, Jesus opera em várias áreas da sociedade, claro que ele opera. Mas o que Jesus veio maior fazer foi isso, que o povo viesse entender acerca da eternidade. O tópico 2, a entrada em Jerusalém, uma fase de transição. Os discípulos ainda não haviam compreendido o real propósito da missão de Jesus, mesmo depois de ele predizer algumas vezes a respeito
da sua paixão e ressurreição. Então os discípulos nem estavam entendendo acerca de que exatamente seria Jesus, ele estando aqui na terra, Jesus ele fazendo aquilo que ele deveria fazer. Por que Jesus fazia aquelas coisas? Por que Jesus entrou em Jerusalém? Por que Jesus tomava certas atitudes? Eles não entenderam, mas é claro, depois eles entenderam. Eles não entenderam que Jesus tinha que morrer também e ressuscitaria logo em seguida. O 3. Jesus planejou sua entrada em Jerusalém. Ainda em Betfagé, no Monte das Oliveiras, Jesus dá uma ordem a 2 dos seus discípulos: ide à aldeia que está de frente de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Despendei-a e trazei-mos. Percebe-se que Jesus já tinha tudo planejado, diferente de alguns crentes que fazem tudo de modo improvisado. Jesus, meus irmãos, ele tinha planejado, o Deus Todo-Poderoso já tinha planejado isso também, porque já que na eternidade, ou no Antigo Testamento, vamos dizer assim, já tinha sido profetizado acerca de como Jesus entraria em Jerusalém. Aí vem teu rei, sentado sobre um jumentinho, filho de jumenta. Então essa profecia já tinha sido mencionada por Isaías. Então nós vemos que Jesus, ele aqui está falando que o crente às vezes faz as coisas improvisadas. Então Jesus planeja a sua entrada. Mas ele era Deus, mas como? Ele já ficou imaginando como seria. Então ele foi e planejou isso. Isso aconteceu, Jesus colocou isso em prática. Por quê? Porque Jesus teve um planejamento antes. Ele não entrou porque estava escrito na Bíblia. Ah, mas está escrito em Isaías, já que eu sou o rei, então eu vou entrar em cima de uma jumenta. Não, Jesus ele planejou isso como Deus, claro, Todo-Poderoso, e também para que se cumprisse a profecia do profeta. A primeira impressão que temos ao ler o relato de Mateus é que Jesus conhecia o dono dos animais. Pois ele orienta aos discípulos dizendo: e se alguém vos disser alguma coisa, direis ao Senhor que o Senhor precisa deles e logo o enviará. Mas fazia parte do costume da época. O sistema de angaria, ou seja, as pessoas tinham obrigação de ceder ou alugar animais de carga para o serviço do soberano. Jesus, ele era mestre em Israel. Então, o dono do animal aqui, segundo a lei da angaria, deveria ceder o animal que Jesus quisesse. Por isso que Jesus falou: olha, eu quero aquele lá que é novo, que ninguém ainda montou, e o dono dos animais era obrigado a fornecer o animal. Tópico 2. A entrada triunfal de Jesus montado em um jumentinho, um ato messiânico. Os profetas e a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Mateus é o único evangelista sinótico que registra que o jumentinho estava preso a uma jumenta. Provavelmente tudo indica aqui que era um animal novo ainda, um animal novo, mas não era um animal pequeno, mas era um animal novo. O fato de o animal estar junto à mãe demonstrava que ele ainda não tinha sido desmamado e que nunca havia sido montado, aquilo que nós já falamos. Então Jesus, ele vai com esse animal aqui, que não tinha sido montado, que era um animal novo, porém já com estrutura para sustentar o peso de um homem. A humildade do Messias. O contrário de todas as expectativas messiânicas dos judeus, Jesus, em diferentes ocasiões, demonstrou que seu reinado seria de paz e humildade. Então Jesus, ele com esse ato de montar o jumentinho, ele está demonstrando o quê? A sua humildade perante aqueles homens. Porque os fariseus, escribas e fariseus, meus irmãos, eram muito soberbos. Era muito difícil aqueles homens. Aqueles homens eram muito difíceis, era muito terrível da forma que eles tratavam o povo. Eles achavam que eram dono do povo. Mas Jesus, ele vem com humildade. Jesus, ele vem montado sobre um jumentinho que era um animal humilde, um animal de carga. Então Jesus, ele vem mesmo com esse intuito de o povo entender que o seu reino, que o seu reinado, que o seu poder, que a sua graça, que a sua soberania era humilde. Ele, mesmo sendo um Deus Todo-Poderoso, ele se fez homem, porque ele é humilde e ele habitou entre nós. Então nós vemos que demonstrando a humildade, o Senhor Jesus está demonstrando a sua humildade para o povo. Até hoje ele demonstra a sua humildade para o povo, só que o problema é que nós, muitas das vezes, não entendemos. O 3. Os discípulos obedecem às recomendações do mestre. Os 2 discípulos obedeceram rigorosamente às ordens de Jesus. Tal obediência foi importantíssima para o cumprimento das profecias e para que o planejamento que Jesus havia feito desse resultado. Sem a obediência dos liderados, não existe liderança eficiente. Então, Jesus, ele liderava um grupo de homens, e esses homens o obedeciam, sem perguntar por quê. Mas na questão de, mas e se a pessoa não quiser dar? Vai lá e faz o que eu estou mandando e acabou. E eles iam lá
e faziam. Mas nós vemos que também que eles procuravam obedecer aquilo que Jesus falava. Quando Jesus fez a ceia, vai lá no cenáculo limpo, agora também a seca do jumentinho, fora outras coisas que a Bíblia às vezes não menciona. Porém, nós sabemos que em todo momento, não é que Jesus era a ordem, dava ordem para todo mundo, é que tem coisas que é o discípulo que tem que fazer. Jesus era mestre, eles eram discípulos, então o discípulo tem que fazer. Então nós vemos aqui que Jesus, ele dá ordem. Sem obediência do liderado não existe liderança eficiente. Por quê? Porque se a gente não tiver a confiança, se o líder não tiver a confiança do seu liderado, a sua liderança ela fica meio deficiente. Então temos que entender que o liderado ele tem que ter confiança no seu líder. E o líder tem que passar confiança para o seu liderado. O nosso pense. Os discípulos atenderam às ordens de Jesus e fizeram tudo como ele havia solicitado. Jovem, como discípulo de Cristo, você obedece a seus líderes? Hoje, meus irmãos, é muito questionamento do jovem. Por que isso? Por que aquilo? Por que meu líder é assim? Aquela coisa. E fica questionando tudo, mas não procura melhorar a sua condição na presença de Deus. Por quê? Porque o líder está ali, meus irmãos, está deixando às vezes sua família, está deixando as pessoas da sua casa. Para quê? Para poder estar ajudando os jovens, para poder estar liderando os jovens. Não é fácil liderar jovens. Eu liderei jovem, é difícil, cada um tem pensamentos, estão se descobrindo, querem colocar as suas opiniões, mesmo que às vezes não está formada, mas querem formular opiniões. Então tem várias questões, vários aspectos. Mas aqui, o liderado, ou aquele que está sendo o liderado, ou a pessoa que está sendo liderada, o liderado tem que expressar confiança, e aquele que lidera tem que expressar a confiança, e o liderado tem que ter confiança. Então, nós vemos aqui que, será que os jovens hoje realmente estão aderindo ou estão confiando nos seus líderes para obedecê-los, porque eles querem o bem de vocês? O tópico 3. Jesus é recebido como rei messiânico. A entrada triunfal de Jesus em sua comitiva. A entrada repentina de Jesus em Jerusalém causou um grande alvoroço na cidade, pois era algo inusitado e que atraiu um público significativo. Tal fato se assemelha à entrada de Salomão quando esse foi constituído rei e desceu a Gion, utilizando a mula que pertencia ao seu pai, o rei Davi. Até às vezes aqui também a gente pode ver que tem uma figura acerca de Salomão usando a mula de Davi, quando ele foi coroado rei, mas também Jesus foi recebido como um rei, porém ele afirmou a Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Eles receberam Jesus como rei, achando que Jesus resolveria o problema deles na questão política que eles viviam naquele momento. Mas Jesus diz para Pilatos: o meu reino não é deste mundo. O povo não entende que o reino de Deus não é deste mundo. O reino de Deus está acima de todas essas coisas. Nós precisamos viver aqui, precisamos das coisas daqui, usufruímos das coisas dessa terra? Claro que sim. Porém, o reino que o Senhor Deus quer nos proporcionar, que o Senhor Jesus nos proporciona, é o reino que não é deste mundo. Porque o seu reino não é deste mundo. O 2. Jesus é aclamado como rei messiânico. Quando Jesus entrou em Jerusalém, a multidão que o seguia o exaltou com parte do Salmo 118, 26. Segundo o comentário bíblico pentecostal, Hosana é a versão grega transliterada da expressão hebraica salva-nos. Mateus enfatiza a ação das pessoas ao cortarem, espalharem ramos e gritarem Hosana, pois tais ações eram muito utilizadas nas festividades judaicas. Infelizmente, a multidão que gritou Hosana foi a mesma que também gritou crucifica-o, crucifica-o. Escolheram Barrabás. Mas aqui nós vemos que o povo estava, salva-nos. Salva-nos do quê? Do que o povo queria ser salvo? Hoje as pessoas buscam a Jesus não é para que alcance uma vida eterna com o Senhor. Não, é para que venha ser salvo da condição dessa vida. Eu sou próprio, quero vida rico. Eu sou isso, eu tenho um carro mais ou menos. Não, eu quero um carro novo. Não que desejar isso, meus irmãos, é pecado. Mas com que força? De que forma nós encaramos essas coisas? De que forma nós queremos isso? Então Jesus, ele estava falando, o povo queria Jesus o quê? Para libertá-los do jugo dos romanos, porque eles queriam ser a sua soberania de novo. Mas eles não entenderam que Jesus ele não veio para o reino deste mundo. Jesus ele prepara um reino para nós acima de todas essas coisas, além de todas essas coisas. A recepção de Jesus é vista como uma ameaça pelos líderes religiosos de Jerusalém. O alvoroço das pessoas, a aclamação do povo e o reconhecimento de Jesus como uma figura messiânica
abalando a segurança das principais autoridades religiosas de Jerusalém. Jesus passou a ser uma ameaça ainda mais perigosa. Nós vemos que existia aquela questão ali dos escribas e fariseus, que estavam com, vamos dizer assim, que tinha inveja de Jesus. Porém, nós vemos também que isso que aconteceu foi para se cumprir, e nós vemos que o povo ali, que os escribas e fariseus, que os líderes da época, morriam de inveja que Jesus estava fazendo. Então eles achavam que a sua condição financeira seria abalada. Irmãos, a gente fala assim, mas por quê? Porque deixaria de ofertar no templo e começaria a investir no ministério de Jesus, que é um ministério que está crescendo, que ama o povo. Porque o ministério de fariseus, as questões dos fariseus, era para quem tinha condição. Mas Jesus não, quem quiser pode se achegar. E quem, meus irmãos, muitas vezes sustenta a igreja, não são os grandes dízimos, são os pequenos dízimos. Porque nem todo mundo tem um grande dízimo, mas todos podem dar dízimos baixos e ofertas baixas. Mas no montante nós vemos que a força do povão é muito maior. E vamos aqui para a nossa conclusão. Na lição de hoje, aprendemos que Jesus realizou sua missão de forma planejada, a fim de cumprir com o seu propósito. Observar as Escrituras, sua entrada em Jerusalém, ao contrário de todas as expectativas, demonstra que o seu reino não era deste mundo. Por isso, era um reino de paz, humildade e justiça. Então Jesus, ele veio para o povo não entendeu, os homens não entenderam acerca do que era o reino de Deus, porque ele estava entrando em Jerusalém daquela forma, e eles achavam que Jesus resolveria os problemas deles. Mas Jesus, ele é humilde, ele entrou com humildade. O Deus Todo-Poderoso que nos proporciona um reino, acima de todas essas coisas, é um Deus Todo-Poderoso humilde, que se coloca no meio do povo para sentir as dores do povo. Eles não olharam dessa forma, eles olharam da forma que Jesus poderia tirar eles do jugo dos romanos. Amém, irmãos? Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Deus abençoe e fique na paz. Você ainda que não é inscrito no nosso canal, está convidadíssimo a assinar. Deus abençoe.